Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra da Justiça. Estes processos relacionados com o inventário já têm, de facto, uma longa história. E, infelizmente, é uma longa e triste história. Porque, no espaço de 1 ano e 2 meses, e com 2 governos diferentes, nós tivemos a aprovação de uma lei e de 2 alterações a essa mesma lei que foi aprovada na Assembleia da República, porque na altura a maioria absoluta não quis ouvir os reparos e as críticas que eram feitas, nomeadamente em relação às normas de entrada em vigor e às condições para que aquela lei do inventário aprovada em 2009 pudesse entrar em vigor. Infelizmente, hoje parecemos estar confrontados exatamente com a mesma situação. A maioria, hoje em funções, recusa-se a ouvir as críticas e os reparos que são feitos à proposta de lei do Governo que aqui vem. É um péssimo pronúncio e eu espero que a intervenção do Sr. Deputado Carlos Peixoto não remeta à apreciação das inconstitucionalidades para um resultado de um jogo de matraquilhos. Há um que diz que sim, há 3 que dizem que não, portanto não há problema de inconstitucionalidade. Isto não é assim, Sr. Deputado Carlos Peixoto. As dúvidas de inconstitucionalidade que são levantadas, nem que fosse por uma pessoa, são dignas de serem analisadas e aprofundadas e, sobretudo neste caso, devem ser aprofundadas com todo o empenho, porque elas são de facto muito relevantes. Mas, Sra. Ministra, gostava de lhe dizer ainda de início o seguinte. Em matéria de desjudicialização, já muito tem sido dito, muito tem sido discutido na Assembleia da República e o PCP tem tornado muito clara a sua posição em relação aos processos de desjudicialização que vão sendo levados por diante, a maior parte deles num sentido contrário àquilo que, do nosso ponto de vista, é a defesa dos interesses dos cidadãos e a defesa do bom funcionamento da justiça, mas no caso do inventário nem é disso que se trata. Aliás, dou aqui por reproduzidas as afirmações que fizemos em 2009, quando discutimos a proposta de lei do então Governo do Partido Socialista, para dizer que, em matéria de inventário, não temos oposição rigorosamente nenhuma a que a tramitação do processo, naqueles aspectos que não envolvem decisões ou dirimissão de conflitos entre as partes, possa ocorrer noutro quadro que não seja o dos tribunais, nomeadamente o das conservatórias ou dos notários. Temos muitíssimas dúvidas, Sra. Ministra, sobre a proposta que aqui nos traz. A começar por um primeiro problema, e que tem que ver com este problema da constitucionalidade das soluções que aqui são propostas. Porque, de facto, aquilo que acontece neste processo, com esta proposta de lei, é que se transfere para outrem competências jurisdicionais que só podem caber aos juízes. E, apesar dos defeitos e dos problemas que tinha, a anterior lei aprovada, proposta pelo Partido Socialista e aprovada na Assembleia da República, tinha essa vantagem de manter o poder de controle geral do processo por parte do juiz, garantindo que era o juiz que decidia questões que implicavam uma função jurisdicional, que implicavam a dirimissão de conflitos entre as partes e, sobretudo, Sra. Ministra, em situações e em circunstâncias tão melindrosas como são as decisões relacionadas com a propriedade, com tudo o que isso implica, muitas vezes, com relações sociais que estão por trás dela, seja por morte e, portanto, no caso da decisão de uma herança, seja até por questões de divórcio. São questões sociais, de facto, e familiares que implicam uma decisão que seja uma decisão em que as pessoas reconheçam a autoridade de quem decide. E nós julgamos que, para além do necessário reconhecimento da autoridade de quem decide, há um problema que é o problema de constitucionalidade, porque poderes jurisdicionais cabem ao juiz, não podem caber a mais ninguém. Há um segundo problema, Sra. Ministra, que tem a ver com aquilo que foi escrito no programa do Governo. É que a Sra. Ministra escreveu no programa do Governo, na página 64, o seguinte: é a intenção do Governo restaurar um modelo das profissões jurídicas em que as diferentes profissões se possam rever com regras claras e o cidadão nelas. Sra. Ministra, antes de ter sido clarificado este quadro do modelo das profissões jurídicas, nós estamos hoje a discutir uma proposta de lei que transfere para outra em poderes dos juízes. E, do nosso ponto de vista, Sra. Ministra, isto não é a forma de tornar claro o modelo das profissões jurídicas, não é a forma de garantir que os profissionais jurídicos se reveem nesse modelo, nem forma de garantir que os cidadãos se reveem nesse mesmo modelo. E, para terminar, Sra. Ministra, queria colocar uma ou duas questões muito concretas em relação à proposta de lei e que nos levantam as maiores dúvidas. Primeiro, a exclusão da transferência de competências para os serviços de registro. Não percebemos porque é que o Governo tem que insistir na perspectiva da privatização, com a lógica de apontar os cartórios notariais como a solução para a resolução deste problema. Os serviços de registro têm um papel importantíssimo que pode e deve ser aprofundado neste quadro desta proposta de lei. Segundo problema, o impacto que esta matéria vai ter em termos de custos. O que é que isto vai significar em termos de custos para os cidadãos que recorrem a este tipo de processos?
porque nós sabemos que, com a aprovação das alterações ao regulamento das custas processuais, estas questões são questões pertinentes e que devem ser consideradas. E para terminar, Sra. Ministra, continua a haver nesta proposta de lei um problema que nos parece que já existia na anterior proposta de lei que nunca foi resolvido, que é o problema da determinação do serviço competente para garantir a dimissão destes processos. A referência aos serviços da área do município, do tribunal competente para a decisão da sucessão, parece-nos que pode não ser um critério suficiente. Obviamente que, se calhar, em certa especialidade, teremos a oportunidade de resolver este problema. Os problemas mais fundos da inconstitucionalidade, infelizmente, esses são aqueles que nos preocupam mais e esperemos que possa haver uma correção mais séria das dificuldades que levanta esta proposta.